Olá pessoal, aqui quem fala é o terapeuta holístico Lennon Silva desse projeto, né, Tarô Alquímico, né. Eu vou trazer esse primeiro vídeo, né, que fala sobre o que é o tarô, né. Bem, uma breve história, né, do tarô. A sua origem se deu na Europa no século XV, né, até sua transformação em uma poderosa ferramenta, né, esotérica, né. Entender essa trajetória nos ajuda a apreciar o tarô, especialmente ao usarmos o baralho Rider-Waite, né. O baralho Rider-Waite, né, que é esse baralho aqui, né, é um baralho muito utilizado, né, como é que se diz, para quem atua, né, com essa questão oracular, né. Então utiliza-se muito o baralho da Rider-Waite, né. Então são cartas bem representativas, né, na questão simbólica, né, as figuras, os desenhos, seus significados. Aqui eu estou com os arcanos menores, né. Então é isso. E quando se deu, né, qual que seria a origem do tarô, né? As primeiras aparições na Europa, especialmente na Itália, né, no século XV, como foi mencionado, sendo usado inicialmente como um jogo de cartas, né. Então, inicialmente o tarô ele foi utilizado como um jogo de cartas comum, né. O primeiro registro conhecido de um baralho de tarô data de aproximadamente 1400, né, e 40, e esses baralhos eram conhecidos como triunfe ou triunfos, né, o jogo de triunfo, né, ou de trunfo, né, compostos por 4 naipes e uma série de cartas adicionais chamadas triunfos ou trunfos, né. Esses primeiros baralhos eram utilizados para entretenimento, especialmente entre a nobreza, né. Então, 1440, né, mais ou menos aí, né, o tarô ele foi utilizado como um baralho de cartas de jogos, né, que seria de trunfo, né, onde a nobreza, né, especialmente, né, utilizava esse jogo, né. E a transição, né, para a ferramenta divinatória, né. Então o tarô ele parte, né, dessa coisa mais de um simples jogo, né, de diversão ou de entretenimento, né, para uma ferramenta divinatória, né. Uma nova função para o tarô foi no século XVIII, né, que passou a ser usado para adivinhação. Antoine Court de Gebelin, um estudioso francês, foi fundamental para essa mudança. Em seu livro Le Monde Primitif, o Mundo Primitivo, ele propôs que o tarô tinha raízes egípcias e continha símbolos ocultos de sabedoria ancestral. Gebelin popularizou o tarô como uma ferramenta de gnose esotérica, ou seja, ele meio que popularizou o tarô como uma ferramenta de conhecimento esotérico, né, de cunho esotérico, né. Jean-Baptiste Aliette, conhecido como Eteila, né, foi o primeiro a criar um baralho de tarô dedicado exclusivamente à adivinhação. Ele também escreveu manuais que orientavam o uso das cartas para interpretar o futuro e entender o inconsciente, né. Então, se a gente parar para analisar, né, o tarô, a gente até hoje muitas vezes, né, desde essa época inicial, a gente utiliza muito o tarô como uma fonte de compreensão, né, das raízes, né, dos nossos problemas que está no inconsciente, né, que a gente chama de ponto cego, né. E a partir daí, né, nossas tendências, né, e contradições, né.
o baralho Rider-Waite, né? Em 1909, Arthur Edward Waite, né, um estudioso do esoterismo, né, e membro da ordem hermenêutica da Aurora Dourada, né, que seria aí a Golden Dawn, né, criou o baralho Rider-Waite, com ilustrações de Pamela Colman Smith. Esse baralho logo se destacou pelas suas representações visuais detalhadas e acessíveis, né, como a gente pode ver, né. Isso aqui é um baralho tradicional, né, Rider-Waite, e que foi a Pamela, né, que fez essas figuras, né, dá pra ver aqui bem no centro, um finalzinho aqui, né, que ela sempre coloca a assinatura dela, né, nos desenhos, né, nas cartas. Cada uma das 72 cartas apresenta uma narrativa visual clara, com influências de diversas tradições esotéricas como a Kabbalah, a alquimia e a astrologia, né, por exemplo. O Rider-Waite revolucionou o tarô ao apresentar todos os arcanos com ilustrações detalhadas, né, facilitando a interpretação intuitiva e tornando o baralho mais acessível para iniciantes, né. Então, por exemplo, na leitura de tarô, né, quando a gente vai fazer a interpretação, a gente utiliza muito, né, a nossa intuição, né. Então, por exemplo, muitas vezes a gente seguia, né, por um livrozinho, né, um manual, né, interpretativo ali para nos auxiliar, né, o significado das cartas, mas existe também a intuição, né, que é essa parte mais espiritual, né. Então, quando você vai fazer ali a leitura para trazer, né, a interpretação oracular durante o processo de interpretação da leitura, né, é importante ter essa coligação com a nossa intuição, que é a nossa espiritualidade, dentro do campo, né, vibracional, energético e espiritual do consulente, diante da pergunta que ele faz, tá? Para obter as respostas de um modo claro, preciso, né, para essa demanda, tá? E os fundamentos do tarô oracular, né? O tarô serve como um oráculo pontuando diante das questões do consulente, né, ganho de compreensão de suas contradições, tendências e pontos cegos. A partir daí, trazendo reconhecimento e orientação para o caminho do consulente, né, que aí é o fundamento de fato, né, do tarô, né. Tanto quem pratica, né, a leitura, a tiragem de tarô, quanto para quem busca, né, o consulente quando vai buscar as respostas para suas dúvidas, para suas incertezas, né, para suas demandas em si, né. O tarô oracular se desdobra em todas as camadas da vida do consulente, desde relacionamento, trabalho, prosperidade até saúde física e mental, né. Então o tarô ele trabalha de um modo muito complexo e muito completo, né? Digamos que nesse processo de autocompreensão, né, do consulente. E uma coisa importante, né, para destacar do tarô, né, que o tarô ele não afasta a responsabilidade do consulente, né, nas suas tomadas de decisões, né. Então, digamos que não são as cartas que vai apontar o caminho a seguir, ela apenas meio que traz à tona, né? Ela faz emergir o que está submerso no inconsciente do consulente, para que ele tome ele reconheça, ele tome compreensão, né? E a partir daí ele possa, a partir da sua autonomia, né, gerir-se, né, nas suas buscas de conclusão de vida, né, nos seus projetos em si, né, diante dali do que ele veio, né, inicialmente com a sua pergunta, né, a sua questão. Então é isso, tá? O tarô é uma ferramenta de aproximação do sujeito para com ele mesmo no seu interior, e não o contrário, né? O tarô ele jamais vai afastar o sujeito dele mesmo, a sua camada de interiorização de si, né? Então meio que como no templo os templos antigos na Grécia, né, templo de Delfos, né,
que tinha ali o oráculo, né, ele era utilizado como uma fonte de aproximação do interior do sujeito, e não o contrário, né? E não de distanciar o sujeito da sua interioridade, da sua profundidade, ou dessa busca mais fervorosa diante de si e por si. Interesse, né, em fazer tiragens, tá? Estou com a agenda disponível, né, para qualquer tema, né, desde relacionamento, prosperidade, né, finanças, saúde física, mental, existencial, né, enfim, todas as nuances, né, a qual você precisa, né, se desdobrar de um modo mais profundo, né, posso te ajudar, né, com o oráculo a esclarecer essas dúvidas, essas incertezas, que é isso. Vou deixar o QR Code aqui do lado, tá, com a página, né, do Instagram, para que vocês sigam, quem não segue, e o WhatsApp também, para quem quiser pode mandar um e-mail lá, né, especificar, né, que tá querendo fazer tiragem de tarô. E é isso. Deixa o like no vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, né, para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso.